Quando eu recebi o convite, Sônia, para falar sobre o que é o barroco mesmo, né, eu tive duas sensações. Uma de honra mesmo, sabe, de ter a chance de falar sobre isso. E a outra de um certo assim, susto. O que é que eu vou fazer com isso? Porque eu sou uma historiadora, eu discuto sobre racialização, sobre processos de construção de pertencimentos em Salvador, no Brasil, principalmente depois em que se diz que não somos mais barrocos. Né? Eu trabalho com o período, o final do Império e o começo da República, quando a Bahia se encarrega de dizer não somos mais barrocos. Né? Uma das imagens que mais me impactou quando eu estava pesquisando era uma charge em que uma mulher negra, quituteira, era enorme, né? Aquela caricatura de uma mulher negra de turbante, lábios exagerados, muitas saias, era puxada por um laço por um político que dizia assim: isso agora acabou, a Bahia entrou na modernidade. É como se a modernidade significasse exatamente a superação daquilo que era lido como barroco. Então, eu tenho que agradecer também pela oportunidade desse desafio de revisitar as concepções do barroco a partir da minha expertise como pesquisadora das relações sociais, do escravismo e do processo de produção de identidades e pertencimentos no Brasil. A coisa que mais chama a atenção quando a gente vê tua obra, pelo menos no meu olhar, são os tecidos. Né? E, para nós da área de ciências humanas, tecido é um termo extremamente polissêmico. Tecido não é só o que cobre, o que guarda, protege e oculta o corpo, o pano, mas o tecido também é tudo que trama, é tudo que molda, né? É onde as coisas são constituídas. Né? Tanto que faz parte do vocabulário dos cientistas sociais falar sobre tecido social. Então, a gente lê a sociedade a partir do que é tecido socialmente. Então, quando eu comecei a dizer assim, cara, eu tenho que voltar para ver as obras da Sônia, e fiquei muito tempo olhando de novo. Agora tem um mecanismo ótimo que você consegue ver de vários ângulos, né, as peças na internet. Fiquei pensando, cara, isso aqui é muito um tecido social. Mas que tecido social é esse que está sendo colocado? E por que barroco? E aí, o que me veio foi a ideia de que o que está sendo tramado nas suas obras diz respeito a um barroco no sentido tanto daquilo que é a origem do termo barroco, né, que tem a ver com uma pedra irregular, que define o que é o barroco, né? A irregularidade das coisas. E fiquei pensando sobre o quanto de barroco tem na irregularidade das formas que você monta. E me fiquei pensando o quanto isso é um desafio para nós que somos historiadores, para pensar sobre as irregularidades e, ao mesmo tempo, as singularidades do que foi o barroco no Brasil, que, longe de ter sido uma adaptação mal feita, como já foi lido várias vezes, daquilo que era um modelo social, um modelo artístico, uma forma de viver nas metrópoles, na verdade, uma nova moldura acerca da maneira como as colônias estavam sendo pensadas naquele momento. E aí é inevitável pensar o que é barroco hoje. Porque o que é barroco hoje não é o que era barroco no século XVII, no século XVIII, no século XX. O que foi lido como esse barroco que precisava ser ultrapassado no século XX, para que a Bahia entrasse na modernidade, não era a mesma coisa que era lido como barroco antes. Na verdade, até o termo barroco, a denominação, a categorização do que é lido como barroco vem a partir de uma tentativa de superação daquela estética. Hoje, eu acho que o barroco, ele inevitavelmente nos leva a uma encruzilhada que é de pensar, por um lado, todo esse percurso histórico que faz com que a gente possa ter não só uma arquitetura, uma arte materializada por nossos artistas, mas também uma forma de interpretar o mundo que, de novo, confronta o que é ser barroco a partir dessa nova constituição que temos hoje da contemporaneidade, de pensar o que é
é deixar de ser colônia. E aí cria um paradoxo, porque, por muito tempo, principalmente em Salvador, e imagino também que em Minas Gerais, o barroco era tudo que deveria ser celebrado, né? Então, assim, visitar as igrejas barrocas, ver as obras do Aleijadinho, circular pelas ruas tortuosas que são barrocas de Salvador e das cidades mineiras, entender aquela irregularidade como parte de algo novo que foi inventado na colônia. E isso tudo deveria ser celebrado. Hoje se constitui um paradoxo, porque, ainda que isso seja possível, é inevitável que todos nós pensamos, não só artistas e intelectuais negros, mas todos nós temos que pensar sobre de que maneira essa constituição, nesse tecido barroco, precisa ser esgarçado para que a gente construa uma sociedade pós-colonial, uma sociedade que, de fato, rompa com essa condição colonial, né, que continua aí sendo colocada, né? Tipo assim, eu estava revendo sua entrevista, e tem uma entrevista que você diz assim: eu descobri que era artista depois que eu voltei dos Estados Unidos, como reconheceram parte da minha trajetória lá, e, na maneira como aquilo foi colocado, aquilo me levou também a pensar sobre o que é ser artista no Brasil, né? Eu fiquei pensando o quanto esses muitos fragmentos da constituição desse muito artístico, desse tecido da arte e também do tecido social, hoje, faz com que a gente fique diante desse paradoxo. Por um lado, a gente celebra o barroco, por outro lado, a gente percebe que o barroco é o tecido no qual foi bordada as desigualdades na sociedade contemporânea no Atlântico inteiro, e não só em Salvador ou em cidades mineiras, mas em todo o mundo atlântico, né? Então, diante desse paradoxo, eu acho que isso reinventa o barroco hoje. Ele não é mais o barroco que era no século XVIII ou no século XIX, ou como era lido no século XX, algo a ser superado ou algo a ser celebrado como uma marca do passado. Mas o barroco hoje nos instala diante de uma questão, de um problema a ser pensado. Em que maneira, de que maneira a gente celebra esse pertencimento, de que maneira a gente celebra esse se constituir como barroco, mas, por outro lado, também a gente precisa desgastar esse tecido, a gente precisa romper com esse tecido para que a gente possa inventar uma outra coisa a partir dessa matéria, né? E aí é inevitável. Você vê que todas as palavras que eu estou usando, na verdade, são um vocabulário que veio olhando as obras da Sônia. E aí, aquilo que era visto como barroco, né? A exibição do excesso, a exploração das perspectivas, a coisa das igrejas. Nivaldo sabe disso melhor do que eu. Das igrejas que criam a ilusão de serem mais amplas e mais profundas do que, de fato, fisicamente elas são, numa cidade que tem uma escala barroca, né, como Salvador, a exploração dessas perspectivas e sempre a ideia do exagero e do engano, né? A pérola que é irregular, mas ainda assim é uma joia e que precisa ser lapidada, moldada para caber numa determinada métrica do que se leria como digna de ser uma joia, né? Então, essa metáfora ela foi insistentemente usada no Brasil pelas metrópoles, né? Tanto brasileiros se vendo como colônias, quanto a metrópole vendo o Brasil como colônia. O Brasil era uma pérola irregular, né? É uma outra forma de dizer o gigante adormecido, né? Algo que foi achado de singular, não é comum, uma pérola irregular, mas isso não quer dizer que ela precise continuar assim, precisa ser lapidada no molde que é dado pela metrópole. E isso está completamente fora dos parâmetros do que a gente lê hoje como sendo uma condição de existência das ex-colônias. A gente se diz ex-colônias exatamente para romper com a ideia de que seremos um dia igual à matriz, seremos um dia igual à metrópole. Isso não faz nenhum sentido mais hoje, né? Então, o paradoxo hoje do barroco é pensar de que maneira a gente refaz esse tecido
celebrando esse pertencimento, mas também instituindo o novo a partir daí. E aí, esse contemporâneo e essas rupturas com a colonialidade. Como que é possível fazer isso? Eu acho que, Sônia, a sua obra, com tantas coisas penduradas, reviradas, traz uma sensação para a gente das vísceras do barroco, né? Em que você precisa, de certa maneira, olhar por dentro aquilo que foi constituído e como aquilo vai ser retorcido, refeito, para entender de que material foi feita a nossa condição colonial, que é ímpar, né? Que, por mais que sejamos sido constituídos dentro de um cenário colonial que era muito extenso, Portugal tinha colônias o Brasil era a maior colônia, mas era mais uma colônia. Então, a gente faz parte, na verdade, de um mapa muito maior em termos de colonização. Mas é muito singular o processo de colonização que aconteceu no Brasil e que aconteceu, por exemplo, em Goa. Então, essa singularidade ela vai fazer com que, ao mesmo tempo, a gente esteja nesse mapa, mas, ao mesmo tempo, a gente esteja diferente, tenha um contorno nesse mapa diferente dos outros. Eu fiquei pensando, Sônia, aí você me perdoa o uso da sua obra, porque, para mim, é um mapa. Para mim, é um mapa. E um mapa que fala exatamente desses rios, oceanos, separações, que faz com que esses retalhos desses pertencimentos coloniais eles sejam originais, mas eles precisem ser refeitos o tempo todo, né? E aí me deu um conforto para pensar dessa maneira quando eu vi a Sônia dizer que no meu trabalho sempre está presente a dinâmica. E a dinâmica é exatamente a matéria da qual é feita a história, né? Então, a gente costuma dizer, no primeiro dia de aula, na faculdade, de que se você imaginou que vai estudar o passado, ainda dá tempo de trancar o curso, porque a gente não estuda o passado, a gente estuda o que está vivo, né? Assim, a matéria da vida que interessa para a gente, né? Da vida humana que interessa para a gente, e não exatamente o que passou, porque o que passou continua presente. Tanto que nós estamos aqui falando sobre o barroco, que é algo que foi datado, de certa maneira, mas que extrapola qualquer tipo de demarcação temporal, na medida que ainda não nos constitui como sujeitos nesse país e nesse cenário de disputas de poder nacionais e coloniais, né? Então, eu acho que meu papel aqui hoje é um pouco de ajudar a pensarmos juntos sobre de que maneira as cidades coloniais, e aí, no caso, Salvador, o grande centro colonial, a principal cidade colonial, marcada e constituída a partir desse modelo barroco, ela se debate, ela se exprime diante desse dilema, diante desse paradoxo. O que de barroco ainda nos cabe e o quanto do barroco a gente vai virar pelo avesso, retorcer, remoldar, mostrar as vísceras, como nas obras de Sônia. Eu estava olhando agora a nova exposição e aquelas coisas, né, aquela coisa pendurada que me lembra muito. Me disseram que você foi para a Feira de São Joaquim. Me lembra muito a minha infância na Feira de São Joaquim. Eu odiava ir com meu pai todo sábado. Odiava todo sábado, porque tinha que passar exatamente por aquela Rua das Carnes, em que tinha as carnes todas penduradas, aquilo me dava um asco. Mas, à medida que eu fui crescendo e amadurecendo, fui entendendo que aquilo era parte exatamente das vísceras, era o que havia dentro da própria maneira como aquela cidade se constituía e da minha relação com a cidade, da minha relação com meu pai, da minha relação com a família, e todos nós, né, principalmente as famílias negras que tinham um roteiro, né, assim, feira no sábado, alfazema no domingo,
né? Todo um roteiro que era dado para as famílias que passava por ver as vísceras, né? Então, eu fico pensando o quanto de barroco é nisso também, na ideia de exibição, o que tem por dentro, mas essa exibição é a exibição de algo que é irregular, que um dia vai chegar a ser algo bonito de se ver, né? Eu me lembro dos feirantes da época, todo mundo dizendo assim, sempre com um desdém em relação àquele lugar. Esse lugar, um dia, vai chegar a ser um lugar como deve ser, né? Ele está sempre primitivo, primário, o ponto de partida, né? E, nesse sentido, extremamente marginal diante de um modelo que é inalcançável, que não existiu em lugar nenhum, né? O barroco não foi perfeito em lugar nenhum, senão não seria barroco. Então, essa ideia de um lugar, de uma cidade constituída historicamente a partir dessa referência e que continua lidando com isso, né? Quase que vivendo numa espiral em que todo o tempo tem que passar por esse ponto de que somos barrocos, né? Quando a gente chega no Pelourinho e vê ainda as garçonetes e atendentes dos restaurantes vestidas como se tivessem acabado de sair de uma casa grande, né? Com as saias, vestidas como se fossem escravizadas para expor a riqueza de um senhor. Ou quando você anda pelas ruas e você ouve os tambores sempre como algo feito para divertir e esconder o que há de violento, de agressivo, de doloroso na maneira como essa cidade se tece no cotidiano, né? Então, eu acho que a minha função aqui hoje é um tanto de colaborar para que a gente possa pensar sobre isso numa perspectiva histórica. Não tenho nenhum tipo de saída para esse paradoxo, que eu comecei a pensar melhor depois do convite de vocês, comecei a reler o que eu sabia sobre o barroco, voltei a pensar sobre esse barroco. Eu não tenho uma saída para isso e realmente não me coloco no desafio de pensar sobre isso, mas de pensar na saída, mas me coloco no desafio de considerar de que essa é uma questão fundamental hoje, principalmente para as populações negras, né? E principalmente para os intelectuais negros que precisam considerar o que há de barroco em nós e como esse barroco precisa ser... eu não consigo pensar em outra palavra senão esgarçado, quando penso na maneira como você expõe os textos, e retalhado, né? E de que maneira nós vamos lidar com essa nossa herança barroca e fazer dela um outro ponto de partida para a construção de uma sociedade mais igual, né? E mais organizada a partir de outras métricas que não seja o olhar da matriz, o olhar da metrópole, sendo falando o quanto somos imperfeitos. A arte de Sônia Gomes não poderia ser mais oportuna para repensarmos as origens e os destinos da cultura baiana, para escrutar as vantagens e os traumas da realidade brasileira, ou até enxergar uma gramática das expectativas e das frustrações da contemporaneidade em geral. Não vou discutir sobre a historiografia do barroco, sobretudo do lado de Glamira, como um momento artístico, ou debater sobre as especificidades formais e técnicas do barroco brasileiro. Também não ousaria entrar em questões de antropologia cultural relativas à brasilidade ou da temática afrodiaspórica, sobre a qual reconheço sua relevância, mas careço de repertório consistente para uma abordagem que possa contribuir a um debate. No entanto, é desde o campo das artes visuais e da arquitetura, no qual transito com maior atenção, onde há pelo menos dois eixos de reflexão que gostaria de propor, motivada tanto pelo título da exposição quanto pelo trabalho de Sônia Gomes. Por favor. O primeiro eixo que me parece pertinente é lembrar a complexa relação entre dois conceitos caros à arte e à criação brasileira em geral, o barroco e a antropofagia. Creio que são duas chaves fundamentais para discutir de um modo abrangente a noção de identidade cultural, os modos como diferentes culturas interagem e se influenciam,
e como isso reverbera na poética de Sônia Gomes. O conceito da antropofagia, popularizado pelo Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, em 1828, propõe a ideia de devorar culturas estrangeiras, não para copiá-las, mas para transformá-las em algo novo e original. Nesse sentido, talvez artistas como Aleixadinho, em Minas Gerais, ou José Joaquim da Rocha, na Bahia, tenham sido pioneiros dessa antropofagia cultural, se apropriando de referentes europeus que, processados em clave própria, resultaram em expressões artísticas de um barroco absolutamente singular. A partir de estudos de historiadores contemporâneos como Rodrigo Gutiérrez Viñuales e meu amigo Rodrigo Baeta, diversas produções do barroco latino-americano, com sua mistura de elementos europeus, indígenas e africanos, podem ser vistas como formas de antropologia cultural, onde influências externas foram absorvidas e transformadas em manifestações artísticas únicas. Em alguns contextos, inclusive, o barroco latino-americano pode ser interpretado como estratégia de resistência cultural, como uma forma de afirmar a identidade regional, onde artistas locais utilizaram o estilo para expressar seus valores particulares, suas circunstâncias e perspectivas, desafiando a hegemonia cultural europeia. Sônia Gomes se apropria de pré-existências, sobretudo textos de diferentes procedências, que devora em seu ateliê em operações de costura, arrugamento, bordado, desfiado, invólucro, amarração, torção e esticamento. Na sua obra confluem tempos imprecisos, tramas desgastadas, tessituras imperfeitas. A equação entre o gesto, a matéria e o resultado formal traduz simbolicamente as complexidades e as contradições da brasilidade. São acúmulos de memórias, muitas silenciadas, em tecidos retorcidos e latências de formas inesperadas através de fios entrelaçados. Apesar do intrincado processo de elaboração de cada peça, misturando diferentes técnicas de adição, subtração e ensamblagem de materiais, quero ressaltar a potência metafórica das costuras e dos alinhavos, onde a agulha é o principal instrumento da construção artística. O protagonismo da agulha, possibilitando a conexão entre diferentes partes, unindo tecidos e ideias, simboliza a capacidade de costurar experiências e memórias. A precisão da agulha na sequência de pontos irregulares denota a atenção às pequenas coisas da vida, à microescala do cotidiano comum, daquilo aparentemente invisível no contexto maior das formas contemplativas e das aparências dos corpos resultantes. Todavia, a agulha exprime uma ambiguidade simbólica, oportuna na constituição da cultura brasileira. O mesmo instrumento capaz de terebrar um tecido para feri-lo pode ser a cura ou reparação de uma dor através de outra costura. É essa ambiguidade que perpassou o trabalho de Sônia Gomes, que remete às feridas ignoradas e silenciadas da sua própria vivência como signo do processo histórico da constituição da brasilidade e das possíveis reparações que, mesmo cheias de cicatrizes, permanentemente buscam construir novos corpos, novas camadas de sentidos, novas realidades materiais. Na exposição, tem uma peça feita com camadas penduradas. E a próxima, por favor. Tem uma peça feita com camadas penduradas e costuradas que me remeteu formal e simbolicamente aos fragmentos do teto de nossa igreja de São Francisco. Uma tragédia que, na reparação da ferida, na bela caverna dourada, nunca voltará a ser o mesmo teto. Talvez um aviso cruel da fugacidade de tudo, da impermanência de valores absolutos em tempos de incertezas. Na exuberância das torções e dos invólucros costurados que pairam no espaço de fronte dessa peça, na parede,
Também não foi difícil para mim encontrar familiaridades com o repertório de sensações de um percurso pela Feira de São Joaquim. Não no sentido literal de analogias formais, mas no universo orgânico de texturas, cores, tramas e sensualidades. Toda a exposição compreende muitos elementos devorados em um devir de novos objetos irrepetíveis, densos como as talhas barrocas mineiras e baianas, e carregados de sentidos desconhecidos. O barroco é um fenômeno multifacetado que abrange não apenas um estilo artístico, mas, como bem falou Vlamira, também uma maneira de ver o mundo, refletindo as tensões e as contradições da experiência humana. É por essa via que proponho outro eixo de reflexão da obra e dos processos de Sônia Gomes, através de breves interlocuções com pesquisas e produções de artistas contemporâneos baianos, destacando um repertório de valores éticos e estéticos da arte brasileira atual em diferentes dimensões do barroco. No contexto baiano, talvez um dos diálogos mais instigantes da obra de Sônia Gomes possa ser com as montagens ambulantes do saudoso Jaime Figura. Embora com materiais diferentes e através de uma dimensão performática urbana, Figura era uma redenção viva daquele barroco popular do qual falava o crítico e filósofo Eugênio Dors. Como em algumas peças de Sônia Gomes, embaralhando as fronteiras de vestimenta e escultura, Figura utilizava materiais descartados, preferencialmente metálicos, na elaboração de suas armaduras carregadas de improntas e memórias com as quais circulava pelas ruas da cidade. Todavia, além das possíveis comparações de técnicas artísticas, Figura e Gomes, como artistas negros, reivindicam o direito de uma escuta historicamente censurada. Esse compromisso ético e histórico está presente também nas estampas de Goya Lopes, pioneira designer têxtil baiana que resgata e recria formas, cores e motivos africanos. Em processos diferentes, Lopes e Gomes criam novas superfícies carregadas de memórias ancestrais, nas quais prevalece o desenho, seja impresso ou costurado, contínuo ou fragmentado. No processo colonial brasileiro, a imposição de normas culturais europeias quase sempre silenciou as práticas e expressões culturais, tanto africanas quanto indígenas, levando à perda de tradições e à assimilação forçada de diversas etnias. Na Bahia, nas últimas décadas, ainda que parcialmente, vem sendo revertido o apagamento sistemático das histórias e das identidades das pessoas escravizadas, bem como o silenciamento cultural pelo qual a riqueza das tradições africanas e indígenas e a diversidade das experiências desses grupos eram minimizadas ou distorcidas. A eloquência silenciosa das peças de Nádia Taquari remete a esse ostracismo intencional. Inspiradas pelas joias de mulheres escravizadas, símbolos religiosos e elementos culturais de matriz afro-brasileira, as peças de Taquari são construídas por acúmulos de materiais naturais finamente trabalhados, polidos, em montagens elegantes, em uma escala espacial para a qual, muitas vezes, não há corpo humano possível que as ostentar. Muitas dessas obras me parecem cotejáveis, formal e simbolicamente, com alguns dos colares e das peças suspensas de Sônia Gomes. Em outro sentido dos apagamentos históricos, as questões de invisibilidade de bairros populares de Salvador e da imagem da cidade como construção de narrativas hegemônicas perpassam o paradoxal estranhamento das iconografias de Paulo Coqueiro. Suas fotografias impressas em chapas de aço oriundas de ferros velhos, enquanto imagens ficcionais possivelmente sejam mais reais que qualquer cartão postal tradicional desta cidade. Em termos de processo cumulativo, as imagens densas de Coqueiro, também impregnadas de memórias, vão ao encontro das espessuras das camadas de tecidos de Sônia Gomes, capazes de criar
outras narrativas e múltiplas possibilidades de materiais aparentemente exauridos. Em uma relação mais formal, por favor, das torções e dos entrelaçamentos dos tecidos de Sônia Gomes, as instalações oníricas dos crochês de Dora Araújo também oferecem pontos de encontro interessantes, sobretudo pelas proximidades materiais das fibras e da tradição ancestral dos ofícios femininos vinculados aos tecidos e às costuras. Finalmente, não posso deixar de mencionar a ideia de horror vacui, outro dos conceitos que pode ser associado às obras de Sônia Gomes e que encontra dois aliados baianos para uma conversa. Por um lado, na densidade pictórica das paisagens humanas de Bela Seifert, inspiradas pelas feiras populares e as festas do Recôncavo. Por outro, na exuberância surreal dos espaços e murais de Juarez Paraíso, alguns infelizmente desaparecidos. O polímata e filósofo Gottfried Leibniz acreditava que a beleza estava ligada à diversidade e à multiplicidade, e entendia o barroco como um estilo que refletia a complexidade e a riqueza da experiência humana. A arte e a arquitetura barrocas, com suas formas exuberantes e dinâmicas, poderiam ser vistas como expressões da harmonia e da ordem subjacente ao caos aparente da vida. Os trabalhos e processos de Sônia Gomes parecem corroborar essa visão. Barroco mesmo. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Para quem eu ainda não conhecia, eu sou Paulo Miada, diretor artístico do Instituto Tomiotaki. Estou aqui hoje com uma companhia mais do que ilustre, Goya Lopes, Sônia Gomes, Daniel Rangel. Eu vou começar agradecendo, porque a gente está aqui hoje para a abertura da mostra Sônia Gomes, Barroco Mesmo. É um projeto proposto pelo Instituto Tomiotaki, que conta nesta etapa com a parceria com o Museu da Inconfidência, com o MAC Bahia, que embarcaram nessa jornada para promover uma convergência de histórias, uma convergência de pessoas e uma convergência de pensamentos aqui catalisada em torno da obra da Sônia, mas também da sua presença e da força da história, do passado, do presente e do futuro dessas duas complexas, vivazes e intricadas cidades que são Ouro Preto e Salvador. Esse projeto, depois alimentado por toda essa energia dos encontros, vai se desdobrar em São Paulo, numa exposição no Instituto Tomiotaki. E ele é possível graças às equipes do Instituto Tomiotaki e ao apoio fundamental de Sônia e de seu ateliê. Agradecer a Joana também, aqui presente. Toda a parceria da Galeria Mendes Wood, do ponto de vista de encontrar, localizar obras importantíssimas para essas exposições, e o apoio, por meio das leis de incentivo do Ministério da Cultura, especialmente a Lei Rouanet, que permite o patrocínio do Grupo CCR e do Bradesco para esse projeto em todas as suas etapas. No fim do ano, nós teremos também uma publicação reunindo um pouco do histórico dessas conversas tão férteis que têm acontecido. E desde já, para quem chegou, não reparou, a gente está também aproveitando a ocasião para que as pessoas possam conhecer o novo livro de Sônia, Assombrar o Mundo com Beleza, que está aqui disponível durante esse evento. Depois eu vou falar disso. Então, agora, a gente teve uma primeira ocasião, às 14h, muito fértil, de ouvir a Alejandra e Vlamira, respondendo um pouco às hipóteses dessa exposição e, de forma muito aguda, ao próprio trabalho de Sônia Gomes. E agora a gente vai ter uma chance de um bate-papo
que tem uma sinergia especial, porque já é muito especial quando duas artistas se encontram. Mas aqui a gente está vendo um encontro que é compartilhado com todos vocês e com toda a cidade, com todo mundo que passar por Salvador nos próximos meses, porque as duas artistas estão com o seu trabalho visível, não só no papel, não só na tela, mas experienciável no MAN Bahia, o trabalho de Goya, e no MAC Bahia, o trabalho de Sônia. Então, a conversa hoje é uma extensão de uma experiência que cada pessoa pode ter com a sua própria intuição, com a sua própria corporalidade, junto com um pouco da história de vida e de criação das duas artistas. E fica mais saboroso ainda porque a gente vai ter a conversa presencial. Então, aproveitando para agradecer mais uma vez o MAC Bahia, Daniel Rangel, todas as equipes que se engajaram, não só para que isso fosse possível, mas para que tudo seja muito cuidado até o fim da exposição, no acolhimento dos públicos e das obras. Passo a palavra para o Daniel para também poder dar as boas-vindas. Depois a gente começa a escutar Goya e Sônia. Bom, boa tarde a todas e todos. Muito feliz, né? Acho que a gente... hoje, sábado, então, realmente o último dia dessa semana, mas uma semana que é histórica, eu acho, para Salvador, nesse sentido, de a gente ter essa possibilidade da mesma semana, a gente está inaugurando duas exposições, delas duas, que estão aqui do nosso lado. Exposições com essa grandeza, exposições, a de Goya, realmente uma reparação necessária que essa cidade, literalmente, esse estado, enfim, devia a ela, essa exposição. Então, uma é uma reparação. A outra é um brinde que a gente tem e uma oportunidade realmente única de presenciar, de estar aqui antes até de ir para São Paulo. Eu estava aqui anotando, isso já é um fato muito raro assim, para a gente. Então, agradecer realmente ao Tomi Otaki, agradecer a Sônia também e a Paulo por terem pensado esse projeto assim, de nascer em Ouro Preto e em Salvador. Isso é um gesto. Eu começo meu texto falando, inclusive, disso aqui, agradecendo, falando desse gesto de unir as duas cidades e de isso acontecer antes de ir para São Paulo, o que normalmente não acontece. Então, esse gesto realmente, assim, nossa exposição, se lembra quando chegou a primeira proposta, a exposição ia acontecer, as duas iam acontecer no MAN. E ia ser Goya no Casarão e Sônia na Capela. Aí, quando a gente começou a entender a dimensão, tanto de uma quanto de outra, fui começando a abrir assim, a pauta do museu. Empurra para lá, empurra para cá, porque a gente tem que trazer as duas em grande, ocupar os dois museus com a obra dessas duas mulheres, inteiro. Então, pegar a sala principal do MAC e trazer o trabalho de Sônia. Pegar os dois espaços do MAN e levar a obra de Goya. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão, de abrir esse espaço, acho, para esse tipo de trabalho. E para fazer esse tipo de reparação que a gente precisa fazer. E não só isso. A gente precisa reconhecer, valorizar e entender que essas gerações que estão seguindo precisam dessa referência mesmo para poder seguirem com a força necessária que essa geração nova está trazendo. Mas tem que saber reconhecer esse trabalho que foi feito antes. E isso é um museu, é a função do museu, sem dúvidas, está conectado com essa história e está procurando revê-la. Então, assim, vou voltar para Paulo e dizer que hoje assim, é uma conversa.
que, mais do que sobre a obra, porque eu acho que as duas falaram aqui, a obra está exposta, mas a gente tem a oportunidade de estar aqui com elas. Então, hoje é esse dia de a gente poder estar aqui com as duas mesmo, ao vivo, né? Isso daí é único, está sendo gravado, ainda bem. E agora eu peço para a Goya contar um pouquinho desse papo coletivo agora. Boa tarde. Agradeço, né, essa oportunidade de estar não só com a Sônia, mas também dessa troca que nós tivemos. Vimos que somos praticamente da mesma época, não? Um pouquinho mais da mesma geração. Somos da mesma geração. E tivemos as mesmas dificuldades geradas quando quisemos apresentar o nosso trabalho, né? E como eu falei, e sempre falo, mulher negra, no meu caso, nordestina. No caso dela, diferente, porque quando eu fui para São Paulo, eu tinha que enfrentar um trabalho que era de uma elite branca e masculina, que isso 43 anos atrás. Então, essa dificuldade também nós conversamos. Mas temos coisas assim, memória. Trabalhamos com a memória da nossa ancestralidade. Com amor e com beleza. Isso. Têxtil, trabalhando também com cada uma de uma maneira diferente, mas com o mesmo sentimento. O sentimento de trazer, de mostrar aquilo que está no mundo guardado para um mundo atual, contemporâneo. Esse guardado, eu digo, o ancestral. E, principalmente hoje, para mim, os orixás. Uma coisa guardada por todos, mas que precisa ser apresentada de uma beleza para assombrar. Né? E conversamos e temos coisas, eu acho que muito em comum. A linha. Eu tenho uma maneira de desenhar a linha e ela tem uma outra de tratar. Então, são muitas coisas. Eu acho que essa situação é muito importante, isso que vocês fizeram, de colocar duas artistas que, a princípio, não tinham nada em comum, mas a linha que ela costura, eu faço na serigrafia, da mesma linha que eu levo com desenho. Então, se for analisar, é uma riqueza de detalhes entre nós, mas tem uma coisa mais importante, que é o conteúdo da ancestralidade. Temos o círculo em comum. Ela com círculo, eu sempre tentando fazer o Ouroboros, numa tentativa cíclica da espiral também, que se vê também no trabalho espiralado dela. Então, coincidência ou não, tivemos uma oportunidade de dois trabalhos que podem ser analisados com várias situações. E
trocamos muito. Então, eu apresentei lá e ela apresentou aqui. Então, foi uma experiência muito rica. E, vamos dizer, simpática no sentido de que a gente parecia que já se conhecia. Então, o que leva à obra de arte? Ao sentimento e ao respeito pelo outro. Isso é uma coisa muito importante. Essa é a beleza da arte. Todo mundo usa tinta, todo mundo usa o pincel, desenha, mas quando sai, isso é completamente diferente, mas a base sempre é a mesma. Mas tem uma base maior, que é a do sentimento, que é do coração, que é da alma, essa essência que eu, ao ler o que Paulo escreveu no livro, eu vi que é tudo a mesma coisa. Que estamos sempre falando de coisas belas para mostrar a todos que existe uma beleza e necessária, muito necessária. E vou falar um pouquinho da exposição, que ainda não viu, eu espero que vá ver, porque mostra exatamente uma trajetória de uma artista visual, artista plástica visual, uma designer e uma empreendedora. Mostra um sonho que eu tive, porque vamos ver lá um quadro que, como eu nem me lembrava que eu tinha feito esse quadro aos 16 anos, e que é o museu, é o MAM, que é exatamente Solá do Inhão, e que eu já sonhava em ir para o Solá do Inhão. Então, eu acho que essa trajetória que, como foi colocado, são blocos, a minha vivência na Itália, o meu eterno trabalho de artista, mas sempre como empreendedora, o design, trabalho para outras empresas. Então, enfim, é uma trajetória cheia de trabalhos que muita gente não conhecia nem sabia que eu fazia. Então, eu estou muito contente com isso, e mais contente de estar aqui com uma artista consagrada, como é a Sônia, dividindo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que o artista, ele tem que reconhecer o outro artista, saber o que o outro artista, como ele é, vê, não se vê só, vê também o outro. Isso é muito importante. E vocês me deram essa oportunidade de eu estudar a Sônia, de olhar para a Sônia e enxergar a Sônia. Muito obrigada. Uma grande surpresa saber que chegar aqui e saber que a gente estava junto. Eu não sabia. Então, foi muito bom estar com você, essa grande artista. Agora, ela falou que ela vem do design. Eu realmente não sei de onde eu vim, mas eu comecei a fazer tudo que eu faço
mas por uma necessidade. Então, eu acho que alguém até falou isso aqui hoje, que veio a cura no meu trabalho. Então, eu comecei assim, eu nunca costurei, mas eu sempre desconstruía, eu tinha uma necessidade de ser diferente. Eu não sei se é pela necessidade da gente ser vista, porque negro ninguém vê, né? Então, eu desconstruía, era da desconstrução, desconstruía minhas roupas, fazia minhas próprias bijuterias, eu não queria nada igual ao outro. Então, as vitrines não me interessavam e o trabalho foi... Então, foi da necessidade mesmo. E a costura, assim, a costura à mão mesmo. Sempre tive necessidade dela. E o trabalho, e isso que eu fazia, que eu acho que o primeiro suporte do meu trabalho foi o meu corpo, que eu fazia tudo para usar. Tinha gente que falava assim comigo, que você parece uma instalação ambulante. Era assim que me viam. E doida, né? Aí eu até lembrava da Dona Olímpia, de Ouro Preto. Então, eu era uma pessoa louca. Me chamavam de louca pelo que eu usava. E a coisa foi tomando uma proporção que não dava mais para eu vestir. E eu não sabia o que era aquilo. Só sei que eu começava a fazer chorar. Então, eu vi que esse trabalho com a mão, ele me curou. Era quase que como uma catarse mesmo. Então, foi tomando uma proporção que eu não sabia o que era. Aí, alguns falavam, claro, que julgava a gente. Eu sempre gostei. Acho que meu trabalho vem mesmo do artesanato e da arte popular. E das festas religiosas, né, que na minha terra, interior de Minas, tinha muito. E eu achava aquilo, a estética maravilhosa, tudo muito colorido, porque eu fui criada com a minha família branca. Então, eu não tive a oportunidade de viver a nossa cultura africana. Eu fui quase que proibida daquilo. Mas o negócio saiu, porque o trabalho está aí. E eu vejo todo mundo, não sou eu, é a estética africana. Então, eu acho que a nossa cultura é tão forte que, por mais que sufoca, ela tem que sair. E eu acho que ela saiu assim para eu não enlouquecer mesmo. Então, aí quando ele estava naquele limiar, não sei se é arte... Sônia, isso é arte? Não. É artesanato. Eu ia numa loja de artesanato, não, isso aqui não vende. E a Sônia, você tem que levar para uma galeria de arte. Falei, como? Eu, artista, nem desenhar eu sei. Mas a gente levava. Ah, isso é artesanato. Eu não sabia o que era aquilo. Falei assim, eu vou continuar fazendo. É isso que eu sei fazer, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou continuar fazendo. E chegou nesse lugar que, para mim, foi surpreendente. Porque eu nunca busquei esse lugar. De repente, aconteceu. Quando em Belo Horizonte, as galerias não me queriam. Alguém acreditou, foi até que é um antiquário, ele foi a primeira pessoa, ele e uma amiga que apresentou para ele, foi o primeiro a verem o barroco ali. E lá em Belo Horizonte, nessa loja, é um antiquário, a especialidade dele é o barroco mineiro. Então, ele sentiu logo esse barroco e quis trabalhar comigo.
Aí depois foi caminhando, fiquei uns 10 anos lá, de repente eu fui para São Paulo, para uma galeria internacional, e de repente eu recebo um convite para a Bienal de Veneza. Eu pensei que fosse trote. Falei, uai, Bienal de Veneza? Aí eu pensei assim, bom, essa oportunidade eu tenho que... É essa, é agora. Então, eu tinha 3 meses para trabalhar, trabalhei igual uma louca, pensando assim, é agora. Então, eu tenho que apresentar o melhor de mim. O melhor que surgia assim, do trabalho. Aí, quando eu fui para a Bienal de Veneza, na época, em 2015, eu senti que eu fiz uma boa apresentação. Eu fui a única artista representar a Veneza naquela época na Bienal, na seleção principal. Não foi através do Pavilhão do Brasil, foi através do pavilhão principal que eu fui. Então, foi engraçado que, quando eu saí dali, eu pensei assim, é o ápice da minha carreira, acabou, pronto. Se esse avião cair, eu não estou nem importando, já está assim. Nossa, cheguei. E mal eu sabia que estava realmente tudo começando. Então, a carreira foi construída sem muito assim. Não, eu quero ir para a Bienal de Veneza, eu quero... Não, foi tudo muito natural, sem ter que atropelar ninguém, sem ter que abordar ninguém. É o trabalho que me levou. É a força do trabalho que me levou para esse lugar que eu estou hoje. Outra coisa que eu ia falar é eu e Goya. Que a Goya, ela viu o círculo, viu a questão espiralar, viu coisas que está tudo dentro da nossa cultura, nossa cultura afro-brasileira, né? E o círculo, para mim, é um infinito. Mas eu não trabalho com círculo porque é um círculo infinito. Eu sempre tenho que partir desse círculo para alguma coisa vir. Sabe? Eu nunca racionalmente... Racionalizo. Isso. A coisa, ela vai acontecendo. Mas é impressionante essa força, né, da cultura, da nossa cultura, que tentam sufocar, que tentaram sufocar, mas não conseguem, que ela está muito forte dentro da gente. Eu vejo isso no artista negro, né? Eles não intimidam, porque a nossa época era muito difícil. Então, nem sei como que a gente sobreviveu, porque é muito difícil. Aí, por mais que tentaram, essa geração de hoje, eu estou achando que ela surgiu com muito mais potência. Tentaram sufocar, mas não conseguiram. Isso é a força da nossa raça. Muito obrigado, Sônia, Goya. Vocês não imaginam, a gente ouve, né, todo dia que a Sônia não gosta de falar, não vai falar, não vai falar. E hoje veio um banquete. É a força de estar em conversas que são reais e que vão se alimentando. Não é um discurso pré-fabricado, não é um discurso de venda, não é um statement. É um fluxo de pensamento. Eu queria fazer um pouco um trabalho de
de contrabandista de ideias, que é um pouco o que a gente é como curador, né? A gente contrabandeia um pouco de uma ideia que está aqui para lá. Primeiro, para trazer um pouco da conversa que aconteceu lá em Ouro Preto, quando a gente encontrou a Leda Maria Martins, e a Sônia estava conversando sobre um pouco de como é que alguma coisa que foi escondida, que não fazia parte do currículo escolar também, não fazia parte dos livros, não fazia parte do convívio doméstico, como é que isso pode aparecer? E a Leda falou assim, é porque nem todo saber precisa estar escrito num livro, precisa ser lido em discurso. Tem o saber da corporealidade. O corpo não é só máquina, o corpo é sapiente. E esse saber acontece, cresce especialmente no corpo em movimento. Pode ser o movimento da dança, o movimento do teatro e, no caso, né, o movimento das mãos, do tecer, do fazer, do desenhar, do torcer, do costurar, do embrulhar. Então, a corporealidade ativa, ela expressa saber, ainda que ele nunca tenha passado pela palavra escrita, necessariamente. Boa tarde, eu sou Alex Teixeira, artista visual daqui. E não é uma pergunta, é só uma reflexão que eu fiz aqui de uma fala de Sônia, referente ao início, né, do trabalho dela, que ela disse que não sabe de onde veio. Foi interessante isso. Mas o que marcou mesmo foi no momento que ela quis expor o trabalho dela comercialmente, e ela ficou numa dividida que muitos artistas que se iniciam se vê nessa encruzilhada. É artesanato ou é arte? Eu vivi com essa incógnita na minha cabeça por muito tempo. Eu sou de uma família de artesãos, né, da Liberdade, e então para mim era muito claro que era artesanato, mas eu não me satisfiz só com esse título, nem com esse tipo de trabalho. Enveredei pelas artes contemporâneas, mas ainda assim estava sendo pelo mercado, o mercado comercial ainda me procurando me rotular. Às vezes por mim, às vezes pelas pessoas que eu batia a porta. Eu batia a porta de galerias, eu batia a porta de mercado modelo, eu batia portas em lojas de decorações, e era muito cobrado sobre isso. E isso me causava uma aflição, porque eu não sabia como me posicionar, nem como me classificar. E, ao longo dessa minha trajetória, eu venho encontrando outros colegas que estão com essa mesma aflição, fica se perguntando o que é arte. E eu ainda não encontrei uma resposta taxativa, né? Não, arte é isso, uma fórmula, alguma coisa. E aí, quando ela me falou isso, vendo ela, né, daqui de baixo, né, na altura da sua grandeza artística, e sabendo agora que ela passou por esse momento e conseguiu se posicionar pela sua grandiosidade artística, isso me traz um pouco de tranquilidade de que eu estava, na realidade, estava caminhando, né? Estava no caminho correto. Me traz ainda um pouco de tristeza, porque ainda não encontro instituições ou nenhum lugar que possa amparar esses colegas que estão, nesse exato momento, caminhando por esse caminho, né, solitário. Eu tenho uma amiga mesmo que ela é dentista, mas ela está flertando com a arte. E ela fica me perguntando, o que eu estou fazendo aqui é arte ou artesanato? Eu fico tentando tranquilizar ela e auxiliar ela nesse sentido de que não tem uma definição, vai ser muito da sua forma que você vai querer ser vista e se posicionar. Eu tento ajudar ela dessa forma. E vendo agora a Sônia falando isso, me deu uma certa tranquilidade e satisfação. Obrigado pelas suas falas, Sônia.
Eu penso assim, seja arte, seja artesanato, seja arte contemporânea, continue fazendo o que você acredita. Não preocupa com esses rótulos. Porque querem nos julgar no artesanato porque a gente é negro para diminuir. Sabe? Mas, assim, tudo tem um valor. Né? Eu, particularmente, vejo o artesanato como aquela coisa que é feita em série. Tudo a mesma coisa. E não é isso que você faz. Né? Agora, quando vê gente num corpo negro, nem olha o trabalho, é artesanato. Continue com que você, com a sua verdade, com o que você gosta de fazer. Tá bom? Ah, bem lembrado. É um trabalho que eu fiz em 2004, que chama Memória. 2004. Eu levei esse trabalho para uma grande instituição, para ilustrando para uma ocupação de um espaço numa instituição em Belo Horizonte. Aí eles viram aquele trabalho e, claro, que não aceitaram, porque aquilo era artesanato. E, há 3 anos atrás, esse trabalho foi adquirido pelo MoMA de Nova York. Um artesanato. Que foi rejeitado. Pois é. Então, é isso.